na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação. Paz do Senhor, meus irmãos, está iniciando agora mais um programa da Superintendência da Juventude do Ministério de Restauração, né? Programa este que tem o nosso pastor Adriano Licidônio, né? Pastor Superintendente da Juventude do Ministério da Restauração, nosso pastor, presidente, nosso pastor Humberto Schmidt Vieira, né? Estamos aqui juntamente com os irmãos, né? Quando nós fazemos parte da área Vila Gaúcha, com muita alegria estamos aqui para falar um pouco da palavra de Deus, né? Estamos aqui juntamente com o irmão Anderson. Paz, Senhor, irmão Anderson. Paz, Senhor, irmão Iago. Cumprimento os irmãos que estão videologados conosco com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. É com muita alegria, então, que nós estamos aqui apresentando, né, este programa extremamente, né, dependente de Deus, né? Programa este que tem o objetivo de falar da palavra de Deus, expor a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus, né? Estamos aqui também com algumas moças que em breve estarão louvando o nome do Senhor com alegria, né? Então, escolhemos, né, um tema muito atual, né? Estamos estudando este tema, inclusive, nas nossas escolas bíblicas dominical, né? Esta live, então, qual é o título desta live, irmão? O que nós iremos falar, irmão? Hoje nós estaremos falando sobre Transformados pela Graça. E essa revista da Escola Bíblica nos trata sobre a graça salvadora divina. É bem interessante, porque é um tema na qual a gente já tem aprendido bastante, né, irmão Iago, nas escolas bíblicas, que nem o irmão falou, né? Nós temos como versículo-chave Romanos 12, versículo de número 2, que nos diz assim: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Glória a Deus. E essa revista nos fala bastante, né, irmão Iago, sobre a graça e sobre a transformação da nossa mente, né? Sim. Que a ação da graça, né, salvadora de Deus inicia também pela nossa mente, né? Que através da nossa mente, uma mudança, uma transformação, através da mudança, da transformação da nossa mente, conseguimos alcançar uma transformação de vida, né? Aleluia. Transformar a nossa vida, né, de acordo com a palavra de Deus, né? De acordo com a palavra de Deus. Após nós sermos transformados pela graça, nossa mente ser transformada pela graça, pela palavra de Deus, a gente já não passa a mais meditar nas coisas deste mundo. Claro, temos nossos momentos de fraqueza, nossas falhas, né, na qual às vezes vem momentos que nós acabamos meio que dando uma enrolada, assim, meio uma fugida assim, do caminho, né? Mas Deus, através da graça dele, nos convence a voltar para o caminho, né, irmão? Glória a Jesus, verdade. Né, o irmão Anderson está afiado aí, né? Está afiado. Aluno da Escola Bíblica Dominical. Então, irmãos, a importância, né, de nós iremos abordar bastante assunto. O irmão Anderson escolheu este tema. Então, eu tenho certeza, assim, que ele tem pão para dar, que ele diz. Glória a Deus, eu tenho certeza que será uma bênção esta live, né? E desde já eu peço para os irmãos, né, ajudem a então espalhar esta semente da palavra de Deus, né? Através, como eu posso contribuir para que almas sejam salvas, irmão Iago? Ajude, né, a nós compartilharmos esta live aí. Eu tenho certeza que será uma bênção, eu tenho certeza que será para crescimento espiritual, edificação espiritual para a vida de todos os irmãos. Amém? Né? Eu tenho certeza disso, irmão Anderson. Né? Coisa boa quando nós temos a revelação da graça de Deus, né? Coisa boa quando nós temos a revelação da graça de Deus. Deus, ele precisa de pessoas que estejam na graça dele, né?
vivendo a graça dele, essa disposição mental. Iremos abordar diversos assuntos, como o que é graça, quais os efeitos da graça de Deus na vida de um jovem, né, de uma pessoa, quais os efeitos da graça de Deus, quais os efeitos da graça de Deus na vida, nas atividades diárias da vida, né, que é muito importante, que é necessário, né. Aprendemos, né, hoje no culto, né, que nós precisamos, né, exteriorizar os frutos, precisamos então exteriorizar a nossa fé através dos nossos atos, dos nossos feitos, né. Eu tenho certeza que aprenderemos mais da palavra de Deus nesta live. Amém, irmãos? Né? Irmão Anderson então vai iniciar então, né? Irmão Anderson, fala então, né, nos dá para entendermos, né, o que é a graça de Deus, o que é a graça de Deus na vida, o estilo de vida, né, de uma pessoa que vive, de um jovem que vive debaixo da graça de Deus, dando, né, exemplos diários, simples, para que todos venham entender. Glória a Deus. A vida de um jovem debaixo da graça de Deus, né, vai bem contra a vontade deste mundo, né? Um jovem que vive debaixo da graça de Deus, vive debaixo da vontade da palavra de Deus, né? Ele passa a ter a sua mente já transformada. Então ele passa a meditar mais, cada dia mais na palavra do Senhor, né? Então a graça, só que a gente só passa a fazer isso, a passar cada dia mais meditando na palavra de Deus através da graça. A graça que nos convence, na qual a gente precisa ter esses momentos com Deus no nosso dia a dia, né? Através da graça, Deus nos convence dos nossos erros, né, nossas falhas, porque o mundo há muitas coisas, né, irmão, que nos atrai assim, que nos leva a pecar, mas na nossa mente, dentro de nós sempre tem a graça de Deus que nos diz para a gente não fazer aquela tal coisa, né? Sim. Praticar aquele tal erro. Eu vou pegar, como é que eu posso dizer? Estou caindo sempre no mesmo erro, na mesma falha, no mesmo pecado. Mas daí, por que isso? A minha mente não foi transformada, né? A minha mente não foi totalmente transformada pela graça. Por quê? Eu deixei de meditar um pouco nas coisas de Deus. Por quê? Porque no momento que eu continuo praticando o mesmo erro, eu passo a ser desobediente, né? Estou sendo desobediente, não estou dando ouvido à graça de Deus. Até teve uma pregação do pastor Humberto que eu estava ouvindo, onde que o pastor Humberto nos dizia que sempre quando a gente vai cometer um pecado, a gente vai errar, sempre tem aquela vozinha na nossa mente que diz, não faz isso que é errado, né? O pastor Humberto nos ensina, passou nessa pregação, essa vozinha que nos passa muitas vezes na nossa mente é a graça de Deus nos incentivando a não pecar, a não cair naquele erro, né? Mas nós, seres humanos, né, por ser desobedientes, né, muitas vezes, acabamos não dando crédito, não dando ouvido a essa voz que vem na nossa mente, né? Às vezes a gente até fica pensando, que é essa voz que está na nossa mente, né? A gente às vezes não entende, mas é uma ação do Espírito, né? Uma ação do Espírito, é a ação da graça de Deus na nossa vida, nos dizendo o que a gente deve fazer, né? O que a gente deve fazer, a maneira certa que a gente deve agir. Mas às vezes a gente pensa assim, até eu muitas vezes já me parei assim para pensar, mas isso aí é loucura da minha cabeça, eu tô falando comigo mesmo, né? Às vezes até fica pensando, não, tô falando comigo mesmo, mas não é a graça de Deus que tá ali nos incentivando, não faça isso. É errado tu fazer tomar essa atitude e fazer esse tal erro, né? Até mesmo em várias situações de nossas vidas, né? Muitas vezes a gente peca por a gente não parar um pouco para pensar, né? Por a gente não meditar na palavra de Deus. Quando a gente medita, né, o Espírito Santo ele nos ensina, ele nos dá um ensinamento sobre as coisas erradas, né? De acordo com a palavra de Deus, assim, sempre, né, o Espírito Santo, né, por dentro da palavra de Deus, ele vai nos incentivar a fazer o que é certo. Glória a Deus. Exatamente, né? A graça de Deus,
é necessário, né? Como ali Paulo ele vai escrever, né, para Tito, né, que precisava-se ali na ilha de Creta, né, esta ação de Deus na vida daquela igreja, daqueles que viviam, e nós, né, no dia de hoje, da mesma forma, precisamos estar envolvidos nessa disposição mental, alcançar essa disposição mental que é necessária para nós vencermos o pecado, né? Sabemos que a graça de Deus, né, é promovida pelo novo nascimento, né? É necessário nós nascermos de novo, é necessário. Se nós não nascermos de novo, nós nunca conseguiremos, né, entender as coisas de Deus, Talvez nós conseguimos até mesmo entender poucas coisas, né? Poucas coisas, mas não a profundidade de Deus, né? Que é tão linda, né? Grandes homens de Deus, né? Pessoas que se entregaram para Deus, como o apóstolo Paulo e outros grandes homens de Deus na história da igreja e até mesmo pastores do nosso ministério, né? Que nós olhamos e enxergamos Deus nele. São pessoas então que entendem, né, que é necessário um desprendimento de tudo deste mundo e têm aberto a sua vida, né, para a vontade de Deus. Coisa boa que nós temos grandes exemplos, né, exemplos vivos, né, exemplos de homens de Deus que vivem, que há essa disposição mental, né, irmão Anderson? Essa disposição mental não é fácil, porque nós temos que buscar o novo nascimento, né? Este novo nascimento que é a chave da nossa vitória, que é a chave para nós compreendermos as coisas espirituais. Coisas espirituais, elas não podem, né, e nunca serão compreendidas por um homem carnal, um homem natural, um jovem, né, que não tem uma mente renovada. É por isso que Paulo escreve, né, que é necessário nós buscarmos a transformação da nossa mente, a transformação, né? Para ele fala, né, no capítulo 12 de Romanos, né? Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que então experimentai qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, né? Então, coisa boa quando nós experimentamos a vontade de Deus. Nós vemos que para nós experimentarmos esta boa, esta agradável e perfeita vontade de Deus, é necessária a transformação da nossa mente, né? Porque nós já temos muitos pensamentos, né? Porque o que é os pensamentos, né? Os pensamentos é os frutos do que nós ouvimos, do que nós enxergamos, do que nós sentimos, né? Tudo isso influencia o nosso habitat, onde nós estamos, onde nós vamos, a nossa cultura, o nosso contexto familiar. Tudo isso influencia, mas existe algo, existe uma mentalidade, isto influencia e forma o ser humano, né, como indivíduo, mas tudo isto, Deus tem uma disposição mais excelente que esta, que é a mentalidade do céu. Imagine você, né, quando um crente vive debaixo da graça, né, podemos dizer que é um extraterrestre, é um homem, né, que anda na terra, mas com os pensamentos no céu, né, irmão? Glória a Deus. Mas seus pensamentos estão em outro lugar, né? No céu, no caso. Porque a gente vê a gente nota uma grande diferença dessas pessoas, porque até mesmo no conversar com ela, né, o assunto dela não é tipo sobre coisas daqui, né? Sobre bens materiais, sobre casa, essas coisas e tal. Não, ele conversa sobre a palavra de Deus, né? A gente nota uma grande diferença, porque aquele que medita bastante na palavra de Deus, aquele que está focado em viver uma vida para Deus, né, debaixo da graça de Deus, ele procura agora falar somente daquilo que vem de Deus, que vai agradar o coração de Deus, né? Agora, se a gente parar para ver uma pessoa carnal, ela vai falar só coisas terrenas, coisas que são daqui. Ah, irmão, tu viu tal coisa, tu viu fulano, tu viu ciclano, tu viu isso aqui. É uns assuntos terrenos, né? Uns assuntos que a gente vê, assim, que tem bastante, surge bastante. E agora tu vai ver, são poucos, a gente consegue perceber que são poucos irmãos que estão
que surge aqueles pensamentos, aquelas conversas assim, que vem do céu, assim, sabe? Porque é tão maravilhoso quando a gente está conversando sobre a palavra de Deus com alguém. Até mesmo muitas vezes já me encontrei assim, logo depois que eu me batizei, eu me encontrava com irmãos assim, no caminho de casa assim, e a gente passava ali tempos conversando das coisas de Deus, no meio do caminho assim. Só que daí o que acontece? É tão maravilhoso tu falar das coisas de Deus que você não vê o tempo passar, né? Ou tu começa a meditar mais nas coisas de Deus, glória a Deus. começa a meditar nas coisas de Deus e o tempo vai passando e tu não vai vendo, mas aquilo vai te alimentando espiritualmente, né? Aquele assunto de Deus, sobre a palavra de Deus, vai te fortalecendo espiritualmente, né? Às vezes a gente até pensa, irmão, quando eu não tava na igreja, eu pensava assim, esses crentes é muito chato. Eles, quando eles chamam a gente para conversar, eles não param, né? Eles não tem como parar. Mas quando eu entrei para a igreja, irmão, eu passei a ser igual. Eu passei chato. Não, eu achava, encontrava irmão assim no caminho, e o que acontece? A gente começava a falar de Deus, e o irmão começava a falar aqui, a gente falava dali, e vinha os assuntos de Deus, né? E a gente vê a importância de falar de Deus, porque quando a gente está falando de Deus ali no meio do caminho, quando a gente estava falando ali, almas passavam ali e ficavam escutando. Às vezes até pessoas se juntavam com nós ali conversar, né? Até tem o irmão, até eu posso falar o nome dele, irmão Chero, um homem assim que sempre estava ali me falando das coisas de Deus ali, sempre quando a gente saía do culto, conversando ali de Deus, até chegar em casa. Até tinha momentos assim que a mãe perguntava, meu Deus, onde é que tu tava? Mãe, eu tava falando de Deus. Glória a Deus, aleluia. E a gente percebe que quando a gente tem a nossa mente transformada, nossas conversas não vai ser mais aqui, né? Nosso diálogo assim com nossos irmãos não vai ser o mesmo. Vai ser algo diferente. Vai ser algo, como é que eu posso dizer? Para muitos vai ser loucura, né? Não vão estar entendendo o que a gente está falando, né? Não vão estar entendendo. Mas eu e você, assim, a gente vai estar falando das coisas de Deus. A gente sabe do que a gente está falando. A gente está falando de algo que a nossa alma necessita. Nossa alma precisa, nossa alma tem sede, nossa alma tem fome disso, da palavra de Deus. A gente precisa se alimentar da palavra de Deus cada vez mais, né? E a graça de Deus que nos convence que a gente precisa disso. Ela que nos faz, ela que nos alerta, né? Você precisa estudar, você precisa ler a Bíblia, você precisa orar, você precisa jejuar. A graça nos convence isso. Agora, quando a gente não tem a mente renovada, a gente tem uma mente assim que a gente não se entregou para Deus assim totalmente, né? Não está debaixo da graça de Deus, aí complica a nossa situação, porque nossos pensamentos vão... É verdade, né? É verdade. Estar na graça de Deus é necessário. Coisa boa é andar com pessoas, né? Que tem a mente no céu. Contribui para o nosso crescimento espiritual. Eu posso dizer, um dos sintomas da doença, né, que se chama mundanismo, é andar em lugares, né, que impera a impiedade. Sim. Então nós temos que cuidar até onde nós andamos, né? Nós precisamos ter esta sabedoria. Mas nós iremos agora ouvir as irmãs que estarão louvando o nome do Senhor Jesus. As irmãs acho que estão até tristes, olhando para mim e dizendo, meu Deus, o irmão Iago não vai deixar eu cantar. Mas elas gostam de louvar o Senhor, né? Eu tenho certeza que vai ser uma bênção, tá? Deus abençoe os irmãos, estaremos ouvindo as nossas irmãs. Das batalhas, Deus conosco na fornalha, Deus na frente do seu povo se manifesta como fogo, Deus na frente desta obra que nos guarda até na cova, pra cumprir sua vontade, faz acalmar a tempestade. Deus, o soberano Deus, incrivelmente Deus, que age, faz os
Cumprimento os irmãos que estão dialogados com a paz do Senhor, amém? Cumprimento os irmãos que estão dialogados com a paz do Senhor, amém? O universo chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu para sempre, para sempre. Exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou, Pra sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde está? O Rei ressuscitou, ele venceu para sempre, para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. cantamos aleluia, Cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. pra sempre Exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou,
ressuscitou. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Glória a Deus, para sempre Ele vive, para sempre Ele é adorado. Jesus Cristo, né? Através dele que a gente, né? Que Deus nos deu a graça, né? Foi através de Jesus Cristo. Se não fosse por Ele, o que seríamos de nós hoje em dia, né? Continuando falando então um pouco mais sobre a graça de Deus, né? O estilo de vida, né? O estilo de vida de um cristão, onde que nem o irmão estava falando por final ali, o local onde que o cristão fica, né? O ambiente, né? Tanto ambientes agradáveis quanto desagradáveis, né? Tem momentos assim, tem ambientes que não deve um jovem cristão estar, né? Em tais locais assim, ambientes. Mas aquele jovem, né, que ainda não teve a sua mente transformada, ele insiste, né, em continuar nesses lugares. Quais tipos de lugares, irmão? Assim, é bom acho que deixar bem. Sim, mais específico. Deixar bem, isso. Esses lugares, assim, irmão Iago, festas, não é um ambiente muito agradável de um cristão estar, né? Não, tipo, festas, tipo, parentescos, né? Parentes ímpios, né? A gente é convidado para ir em festa, assim. Não é errado tu ser convidado para ir em festa ali, né? E ali comparecer na festa, né? Mas agora tem um determinado momento, né? Há um determinado momento na festa ali onde que, irmão, não é o ideal de a gente ficar ali no meio, né? Porque a gente tem que ter um consentimento, né? De que aquele local não nos vai fazer bem espiritualmente, né? Até mesmo a graça de Deus, o Espírito Santo, ele nos convence, ele nos aconselha a não estar, né? Até muitas vezes também já fui convidado para festas assim, desse tipo. Mas o que acontece? A gente vai, né? A gente fica um momento ali, a gente come juntamente com o aniversariante, essas coisas e tal, né? Mas a gente não vai ficar no meio ali, onde que eles estão bebendo, dançando, essas coisas, fazendo essas coisas do tipo, né? Não é um local agradável de um cristão estar, né? Agora, um cristão também estar sempre ali pra lá e pra cá na rua, assim, não é adequado também, né? Porque a gente tem que ter uma noção de que a nossa vida, né? Os ímpios vão estar nos olhando, né? As pessoas do mundo vão estar nos olhando. E aquilo que, dependendo daquilo que eu estou transmitindo ali, vai ser contra mim, quando eu estiver pregando, quando eu estiver falando da palavra de Deus, né? Porque, eu vou cantando também, né? Exatamente, cantando, né? Porque Irmão Anderson, eu creio que o louvor, assim, também, irmão, o louvor é um tipo de pregação, né? Sim. Eu só para reforçar o que o irmão tá falando, né? Ali eu me lembrei, Salmos 1, né, que diz assim, ó, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então nós vemos aqui que os Salmos ele já começa nos dando uma grande orientação, né? Uma grande orientação, né? E chama bem-aventurado aquele homem, né? Aquela pessoa que, né, não anda, né? Que não anda conforme
que não anda conforme agora o conselho dos ímpios. Que não anda conforme o conselho dos ímpios, né? Que não anda conforme o conselho dos ímpios, porque nós temos que entender que a Bíblia mesmo diz, né, que na multidão de conselhos da sabedoria, mas conselhos de pessoas de Deus, né, irmão Anderson? Não tomar conselho com, né, um ímpio lá que não teme a Deus. Ele sendo ele ímpio, ele tem uma visão distorcida de vida, né, de mundo, né? Ele tem uma visão terrena. O conselho dele, ele vai te passar é aquele que vai agradar a ti, né? Vai agradar como é que pode dizer, a tua carne. Ele não vai te dizer, ele não vai te dar um conselho espiritual, né? Porque Sim. ele não tem um conhecimento espiritual para te passar. Claro. Né? Agora, se a gente buscar um conselho com o nosso pastor, com o nosso líder, eles, né, debaixo da graça de Deus, eles vão saber Sim. nos aconselhar. Agora, quando eu procuro um conselho com o ímpio, o que o ímpio vai dizer? Não, tu tá certo, tua liderança tá errada. Né? Eles vão dar, ou eles podem até mesmo dizer que a gente tá, né, que naquele conselho está errado. Mas a grande verdade é que a pessoa, e este ímpio não tem temor de Deus, né? Ele não tem temor de Deus. Exatamente. Ele não tem temor de Deus. O parâmetro dele é o mundo, né? O parâmetro dele é o mundo. Então ele vai tomar as suas devidas decisões segundo a visão humana, né? Uma visão errada. Então nós temos que ter cuidado para nós não nos determos nos conselhos, né? Conselho de ímpio, óbvio, né? Nós temos que filtrar, tem que se filtrar, tem que ter sabedoria. E também vai dizer o seguinte, ó, que não se detém no caminho dos pecadores, né? Mas Jesus andava no meio dos pecadores, mas havia diferença, né? Jesus estava ali com um propósito, né? Quando nós temos, né? Nós temos que cuidar muito, né? O que nós falamos, aonde nós estamos, né? Por quê? Porque, como o irmão mesmo disse, a nossa vida, nosso testemunho, ele prega mais, né? Ou ele tem mais peso do que o nosso próprio sermão, né? Em cima de um púlpito, né? Nosso próprio sermão. Ele também nem se assina ao rol dos escarnecedores. Então nós temos que ter este cuidado. Ali, mas antes medita na lei do Senhor, né? Então, medita de dia e de noite. Então, o nosso prazer tem que ser meditar na lei de Deus. O nosso prazer tem que ser meditar na palavra de Deus, compreender a vontade de Deus para a nossa vida, né? Nós sabemos, né? Jovem quer estar, o momento da juventude é um momento lindo, né? Onde tem a força, tem a inteligência, tem a rapidez, a expertise. Todavia, da mesma forma que é um momento assim muito lindo, é um momento de cuidado, né? É um momento de cuidado. Ali o Salomão vai dizer que é a primavera da vida. A mocidade é a primavera da vida, onde tudo está aflorado, né? Nesta estação tudo está aflorado, né? É a coisa mais linda, né? Mas é um tempo, né? Nós jovens, a gente tem que aproveitar ao máximo, né, irmão? Por causa que a gente para ver, os jovens tem bastante, muitos jovens, né, aqueles que não fazem curso assim, ou não estão trabalhando, tem bastante tempo para estar meditando na palavra de Deus. Só que o que acontece? O mundo oferece coisas diferentes, né? Coisas que vai agradar aquele jovem. E daí o que acontece? A palavra de Deus, o evangelho de Deus é difícil, né? O caminho é apertado, é estreito. Daí o que acontece? Como vem as ofertas do mundo, né? Aquela, é agradável, eu vou passar mais tempo nisso. Vou passar mais tempo no meu celular. Eu vou passar mais tempo fazendo tal coisa, né? Com meus amigos. Então isso a gente tem que entender que isso nos atrapalha bastante. Agora, o jovem, aquele que está focado em Deus, ele reconhece que o seu tempo livre deve ser para Deus, né? Não estou estudando. Esse tempo é para Deus. Eu soltei mais cedo da escola, hoje não fui trabalhar. O momento é para Deus. Mas é uma coisa difícil, mulher, né?
Sim. É uma coisa difícil, né? Não é tão fácil. A gente falando assim, a gente parece, o irmão fala, é bem fácil de fazer. Não, não é fácil de fazer. Há uma dificuldade porque a tua carne luta contra isso, né? Sim. O teu espírito, a carne ficam guerreando, porque teu espírito quer as coisas de Deus, tua alma quer as coisas de Deus, mas a tua carne não quer, né? Então a gente vê que muitos jovens, irmão, perdem bastante tempo nessas coisas, porque não dá ouvido à voz de Deus, né? A gente não consegue ouvir a voz de Deus. Porque eu vejo assim, ó, que na verdade, né, como nós iremos falar, estamos falando, é uma questão de mentalidade, né? Tudo está na mente. Tudo está na mente. Assim, então a mente, o pensamento, né, os pensamentos é muito importante nós saber, né, nós ver, filtrar os nossos mas filtrar os nossos pensamentos. Por quê? Porque isso vai influenciar a nossa maneira de ver, né, a nossa maneira de viver. Isso vai influenciar, né? A mente ali é o motor, né, eu posso dizer assim, do corpo, né? A mente ali, tudo passa pela mente, o sentimento, aquilo que tu viu, aquilo que tu vê, aquilo que tu sentiu, tudo passa pela mente, né? Então a maior guerra do ser humano, como nós estamos aprendendo, né? A grande batalha começa na mente, né? Tu vence o pecado aonde? Na mente, né? Se tu não... E como eu posso vencer o pecado? É somente com a transformação. É somente com uma mentalidade transformada pela renovação da ação do Espírito Santo, né? É somente a graça de Deus na nossa vida, né? A graça de Deus, o que é? A disposição mental, então uma nova disposição mental a partir de uma ótica de Deus, né? De não pecar, né? De não pecar, de viver uma vida santa, uma vida devota a Deus, né? Não uma vida de impiedade, não uma vida de impiedade. Então esta live, né, com o título Transformados pela Graça de Deus, tem o objetivo de mostrar, né, os perigos que há em uma mente que não tem, né, que não vive, né, que não é transformada, e os benefícios de uma mentalidade de uma mentalidade gerada pela graça, né? Esta graça nos muda, né? Essa graça muda a nossa mentalidade, muda a nossa maneira de pensar, né? E a mentalidade, ela não só traz benefícios a nós espirituais, mas também socialmente falando, né? Assim, porque quando nós somos dirigidos pelo Espírito Santo, né? O Espírito Santo, ele nos guia em todas as áreas, né? É abrangente, né? Tanto na área espiritual, na área acadêmica, conjugal, enfim, nossa mentalidade está entregue a Deus e Deus vai nos dirigir, nos dar sabedoria nas nossas decisões, Ele vai nos mostrar onde está o perigo, né? Deus vai nos mostrar. Então é importante nós buscarmos essa transformação, porque o que acontece? Daí, imagine só, né? Imagine só, colocar um exemplo prático. Imagine, tu aconselhar uma pessoa, né? Os líderes de jovens, pastores, enfim, os conselheiros da juventude, conselheiros da igreja, se houver, entendeu? Aconselhar uma pessoa, né? Uma pessoa que tem a sua mente está cauterizada pelo pecado, né? Mesmo crente jovem dentro da igreja, dependente de quem seja, né? Pedir conselho, o irmão agora prontamente vai aconselhar segundo a ótica de Deus, né? O irmão com uma mente transformada, só que essa pessoa não vai aceitar. Quantas pessoas não aceitam, até mesmo, né? Elas aceitam, mas elas não conseguem praticar aquele conselho, né? Até tentam, fazem força, mas elas retornam novamente para aquele mesmo erro, acabam caindo no mesmo erro, né? Tropeçando no mesmo pecado. Por quê? Porque a sua mente ainda está presa a uma mentalidade. Então é interessante nós ressaltarmos isto, né? Se nós queremos fazer, né, se nós queremos vencer, né, o pecado, vencer essa disposição mental, assim, pode ser uma disposição mental assim, que vai contra a palavra de Deus, nós temos que gerar Cristo em nós, né? Precisamos ter um novo nascimento e viver da graça de Deus. Porque é impossível, irmão, assim, se nós não nascermos de novo, a graça de Deus não vai ser gerada em nós, né?
vai ser gerado em nós. Então é impossível. Então imagina, ele coloca-se agora na posição de pastores ou de líderes, né? Dependente do departamento, tu dar conselho, né? Então aconselha, fala isso, fala aquilo, mas a mentalidade da pessoa é uma mentalidade totalmente entregue, né? Então a pessoa resiste às vezes, né? Ou às vezes não resiste, reconhece que está, mas não consegue vencer. Por quê? Porque a sua mentalidade não tem ainda, entendeu? Então é uma das dificuldades, né, que nós temos. Essa guerra que existe na nossa mente, ela é uma guerra constante, né, irmã? Sim. Todos os dias, né? Por causa que todos os dias vêm os pensamentos errados, assim. Mas a gente escolhe se a gente vai dar crédito ou não a esses pensamentos errados. Se a gente vai lutar contra, ou a gente vai lutar ou a gente vai ficar a favor, né? Porque a graça, o Espírito Santo de Deus, ele vai sempre nos avisar. Ele sempre vai nos alertar do que é errado. Porque a gente tem um pensamento, muitas vezes, assim, eu quero fazer tal coisa, mas eu sei que é errado, mas eu quero continuar fazendo. Azar. Mas o Espírito Santo tá ali te convencendo ali na tua mente, ele tá te convencendo ali, não, isso é errado, tu não deve fazer isso aí. É uma guerra constante, eu vejo assim, é uma guerra diariamente, que todos os dias a gente tem. Eu vejo assim que algumas partes da minha vida, assim, irmão, quando eu entrei pra igreja, não foi já imediato, né, a transformação da minha mente, né? Porque Sim, a transformação é um processo, né? É um processo, é um processo. Exatamente. Não é que eu entrei, não é que a gente entrou para a igreja, a nossa mente já vai ser mudada. Não, tem um processo ali. Há um processo, o trabalhar, um agir de Deus ali na tua mente. Porque a tua mente, você já se acostumou a fazer coisas erradas. Né? Sim, Tu sim. já gravou na tua mente, não, isso aqui eu faço isso aqui e pronto. Né? Eu me acostumei assim, vou fazer assim. Não, quando tu não tem o Espírito Santo, não tem um alerta, né? Não tem aquele alerta, tu vai fazendo, pecando ali deliberadamente. Mas quando o Espírito Santo tem, tu vai ficando mais, vamos dizer, consciente daquele erro. Né? É interessante que Pedro fala, né? Na última lição a gente também vai aprender, que é crescer. Então a graça é uma graça progressiva. Né? Tu progride na graça de Deus, tu cresce na graça de Deus, né? Tu cresce na graça de Deus. Pedro vai dizer, né? Crescer na graça e no conhecimento. Então a graça de Deus ela é progressiva. Então a cada dia, né? Você permanecer, né? Com uma disposição mental transformada, mudada, Deus ele vai começar a cada vez mais, tu vai ficar mais sensível ao Espírito Santo em todas as atividades diárias, né? O jovem, nós precisamos disto, porque nós estamos em um terreno hostil, né? Este mundo, ele age com hostilidade com a igreja, né? Ele age com hostilidade e a igreja também tem que entender isto, que nós estamos aqui, estamos vivendo aqui, né? Mas nós temos que ter esta mentalidade que a nossa vida, a vida, né, que Deus assim nos está reservada para nós, não é aqui. Aqui é na verdade uma preparação, né? E nós temos que buscar esta devoção a Deus. Mas irmão Anderson, tá, antes vamos fazer uma oração, né? Vamos orar aqui por todos aqueles irmãos que estão aqui videologados conosco, né? Aqui no chat. Aqui está pedir oração da irmã Neuza, acho que é Neuza Roland, mas existe também diversos irmãos aqui, né? Estão aqui videologados e eu tenho certeza que Deus vai abençoar a cada um, né? A cada um, mas vamos orar aqui por este pedido de oração pelo um jovem que ligou para a irmã Neuza, a Juliana, esta moça que está em profunda depressão. Ela perdeu pessoas importantes da vida e agora ela está entrando então em depressão. Mas Deus, ele é poderoso para mudar. Deus é poderoso para mudar este quadro. Vamos orar então por esta moça. Logo após a oração então, as irmãs estarão louvando ao Senhor Jesus. Amém? Amém.
Senhor Deus, Senhor, que estás meu no céu, ó Deus e amado Pai, Pai, nós pedimos, Senhor, Estamos, Senhor, diante da tua aleluia, presença, Pai, que o Senhor Jesus, venha, aleluia, para te alcançar pedir, a Senhor Juliana, Jesus Cristo, a que o tua Senhor venha misericórdia, alcançar, ó Senhor Pai, Jesus esta Cristo, menina, sobre a vida, esta Deus, moça, Senhor, esta Deus, mulher, esta moça, que o meu Senhor Senhor venha, Jesus Cristo, Senhor, ó aleluia, Deus, neste entrar na sua momento, Pai, vida, nós te entrar no pedimos, seu meu Senhor, coração, que entrar o na Senhor sua possa, meu Senhor, mente, entrar, mudar, Senhor, Senhor uma ação do teu Deus, Espírito aleluia, a sua Santo, mentalidade, Pai, para mudar, transformar, Senhor, ó Deus, meu a Deus, vida eu dessa creio em jovem, Jesus Senhor Cristo, que o Senhor pode Senhor, ó Deus, alcançá-la que o Senhor possa, aonde Senhor, ela neste está, momento, tirando Pai toda a amado, tristeza, a amargura, repreender, Senhor, ó tirando, Deus, Senhor, esse toda a espírito, mentalidade toda essa obra de mundana. depressão, O Senhor Jesus pode, Cristo. Senhor, Ó aleluia, Deus, nós mudar esta cremos, meu mente, Senhor, que o muda Senhor esta pode, meu mente, Senhor, mudar, transforma, Senhor, Senhor, Jesus pelo Cristo, poder da transformar palavra, essa vida, Senhor, meu age, Senhor, com libertar, poder, Senhor, com pelo graça, poder com da tua autoridade, palavra. revela-se Senhor, para esta em moça, nome de Jesus revela-se Cristo, para esta Pai, moça, Pai, revela, meu revela-se, Senhor, ó Deus, Senhor Jesus, revela, meu tira Senhor, ó Deus, para essa toda, moça, Senhor, este Senhor Jesus sentimento de Cristo. depressão, Não deixe, meu Pai Deus, amado, que o Senhor, diabo, ó Pai, Senhor mostra Jesus ela, Cristo, venha, ó Deus, um Senhor, caminho ó Deus, excelente, o caminho continuar, da Senhor, com esse salvação, pensamento, o caminho Senhor, da sobre a vida paz, o dela, caminho da Senhor. alegria, Não deixe, o meu caminho, Senhor, da diabo, meu Senhor, bonança. continuar agindo Meu desta Deus, forma na entra, vida Senhor, dela, na sua Senhor. família. Mas toda Deus, ação do diabo, aleluia. Senhor, Ó neste Pai, momento, como que o Senhor ó possa, Deus, Senhor, aleluia, repreender Senhor, Maneusa pelo mesmo poder da tua disse, palavra, esta, Senhor Jesus Pai, esta Cristo, moça perdeu a pessoas cada, Senhor importantes, Jesus Cristo, mas pedido de Deus, o oração, Senhor, ó aleluia, Deus, poderoso que o Senhor possa para dar estar com tuas alegria, mãos ó estendidas, Deus, Pai o Senhor é amado, poderoso para que o Senhor restituir possa, meu alegria, Senhor, para enviar, restituir, Senhor, ó teu Pai, Espírito, aleluia, meu o Senhor, entre sorriso, os lares, para meu restituir, ó Senhor, Pai, alegria, repreendendo, dai Senhor, alegria no essas obras Espírito, infernais, ó meu Senhor, alcança a essa obra do família, diabo, alcança os Senhor, familiares, alcança, Senhor, ó a meu cada Pai, um, que ela seja alcança, Senhor, testemunha, ó Deus, aleluia, da para glória, que ela depois, seja, meu Senhor, ó Deus, venha testemunha, dar testemunhos aleluia, do Jesus Senhor, Cristo, para que teu da nome ação venha ser poderosa do teu glorificado, Espírito, meu Senhor. Nós cremos, meu Pedimos, Senhor, Jesus na ação do Cristo, teu no Espírito, nome na de ação da tua Jesus, em graça, nome de em nome Jesus. de Jesus Amém. Cristo. Glória a Deus. Então as irmãs estarão louvando ao Senhor Jesus. Cumprimento todos os videologados com a paz do Senhor. Tenho uma palavra pra você. Não desanimes. Tudo que você pediu a Deus já está vindo. Esses dias Deus te viu chorar no canto escondido. Você mal conseguia falar, Deus só ouviu teu gemido. Mas o Deus que me enviou aqui sabe de tudo. Ele me mandou falar que vai mudar teu rumo.
consolo pra tua alma. Enxugue essas lágrimas no rosto e tenha calma. Vai passar. Eu sei que essa luta logo vai passar. Está doendo, mas não vai querer parar. Não deixe a esperança em você morrer. Você precisa crer. Vai chegar a solução para tudo que te aconteceu. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere, pelo amor de Deus. Mas o Deus que me enviou aqui sabe de tudo. Ele me mandou falar que vai mudar teu rumo. Ele está enviando um consolo pra tua alma. Enxugue essas lágrimas no rosto e tenha calma. Vai passar. Eu sei que essa luta logo vai passar. Está doendo, mas não vai querer parar. Não deixe a esperança em você morrer. Você precisa crer. Vai chegar a solução para tudo que te aconteceu. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere, pelo amor de Deus. Desapareçam. Há um Deus que em nossa frente está. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus, Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente das batalhas, Deus conosco na fornalha. Bem aqui no meu coração, sinto às vezes como um turbilhão que me ataca e joga no chão toda a esperança que restou então.
Olho em volta e me sinto só, mesmo havendo gente ao meu redor. E percebo que o lugar melhor é ficar juntinho de quem é maior. Acalma minha alma, aquieta aí. O Pai tá cuidando de tudo pra ti. Descansa nos braços de quem te quer bem. O Pai não despreza clamor de ninguém. Sossega, entrega, espera, vai ficar tudo bem, tudo bem. Bem aqui no meu coração, já não sinto aquele turbilhão. E no chão eu só vou me prostrar, porque minha alma quer lhe adorar. Os meus olhos olham para o céu e recordam que Deus é fiel, que é de lá que o socorro vem, porque seu cuidado sempre vai além. Amado da minha alma, descanso em ti. O teu refrigério é tudo pra mim. Tu tens o domínio de tudo nas mãos e sabe o anseio do meu coração. Sossego, entrego, espero, vai ficar tudo bem, tudo bem. Acalma minha alma, aquieta aí. O Pai tá cuidando de tudo pra ti. Descansa nos braços de quem te quer bem. O Pai não despreza clamor de ninguém. Sossega, entrega, espera, vai ficar tudo bem, tudo bem. Desapareçam, há um Deus que em nossa frente está. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus, Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente. Glória a Jesus, né? Aleluia, glória a Deus. Muitas vezes nosso coração está, né, agitado, né? Nosso coração está agitado, mas Deus, Ele tem sempre uma palavra que apazigua o nosso coração, né? Às vezes nosso coração tá como aquele mar lá onde os discípulos navegavam, né? Deus, Jesus está até no barco, mas nós estamos agitados, né, irmão?
Mas louvamos ao Senhor Jesus, que a sua palavra tem poder, né? E apazigua o mar, o vento, e ali houve-se bonança, né? Mas então nós, como nós estamos falando, nós precisamos entender a importância, né, da transformação, né, a transformação de mentalidade, para não só para alcançar o estilo de vida, né, para Deus, mas para ter, inclusive, para nós termos sucesso em todas as áreas da nossa vida, certo? Porque o que acontece? Uma pessoa que não tem uma mentalidade, né, de estudo, ela não vai conseguir, né, alcançar qual seja o salário que ela almeja, ou alcançar, né, um determinado condição financeira, né? Por quê? Porque ela tá, quantas vezes, né, isso é muito do jovem, quando o jovem quer estudar, quer fazer e não consegue, estuda um dia, 2 dias, aí recebe, vamos no shopping, vamos fazer isso, e aí tu vai, e quando tu volta, parece que tu volta outra pessoa, tu não consegue mais retornar onde tu parou, né? Então isto é muito jovem, né? Mas o que está, onde está? É na mente, né? Nós temos que mudar os nossos pensamentos. Não estou dizendo que ir para o shopping é errado, né? Tem que... Mas existe um momento, né, para todas as coisas. A Salomão vai dizer que há um tempo determinado, né? Há um tempo, então, coisa boa nós nos organizarmos, né? Coisa boa, sim, é ter uma vida organizada. Assim, Deus se agrada disto, irmão Anderson. Eu acredito que Deus se agrada disto. Organizada financeiramente, né? Psicologicamente, saber o que quer, né? Estabelecer prazos a curto prazo, médios e longos, assim. Buscar, Deus se agrada, né? O jovem esforçado, né? E consequentemente terá um resultado espiritual muito grande para a sua vida, né? Por quê? Porque um jovem assim organizado, né? Assim, ele isso aí reflete na vida espiritual e vice-versa, né? Um jovem assim que busca Deus também precisa, né, ser organizado nas suas coisas, no seu quarto, na sua casa, né? Porque eu sempre falo, eu tenho uma frase, né, não sei se é jargão que a gente diz, mas tem um máximo que eles falam, a grande verdade é o seguinte, né, que o quarto reflete a realidade espiritual da vida, né? Reflete a nossa vida espiritual. O nosso quarto é o reflexo da nossa vida espiritual. Então, começa pelo quarto, né? Pelas pequenas coisas. Porque se tu não consegue administrar as coisas, né, visíveis, irmão, que estão ali, como é que tu vai conseguir as coisas espirituais, né? Que a maioria não conseguimos entender, né? Que nós não conseguimos ver, mas discernir pelo Espírito. Mas então é muito importante, né? Então a transformação da mente transforma teu caráter, né? Transforma o teu caráter. É interessante como o ponto que nós estávamos falando antes, as irmãs louvarem a Deus, sobre a questão de lugares, né? Existem lugares que Deus, como é que eu posso propor aqui? Que Deus mesmo, né, não sendo lugar de piedade, Deus não quer que tu esteja. Exatamente. Sabe? Porque existe lugares, a vontade de Deus, eu posso dizer assim, Deus sabe onde nos usar, né? Deus sabe onde nos usar. Deus, Ele conhece o nosso coração. Eu vejo isso no exemplo ali de Abraão, quando Deus faz a promessa a Abraão, né? E Deus fala o seguinte: Abraão, sai da tua terra, né? A primeira coisa que Ele fala, sai da tua terra, sai da tua parentela. A segunda coisa que Deus pede, e sai da casa de teu pai, né? E vai para a terra que eu te mostrarei. Então, ali Deus estava dizendo, olha, te muda, sai com tudo, né? A primeira coisa que eu vejo aqui é Deus dizendo, sai, né? Quando fala sai da tua terra, sai do lugar, né? Falando ali de geografia, né? Sai da tua terra, entendeu? Sai da tua terra, sai da tua parentela, né? Que seria dos parentes, né? Os parentes, os primos, né? Ou até mais distantes, os primos, outros primos, e sai da casa de teu pai. Então Jesus estava tirando, né, Abraão, né? Estava tirando Abraão até mesmo do seio da sua família, irmão Anderson. Do seio da sua família, né? E vai para onde eu te mostrarei,
né? E quantas resistências nós temos de sairmos ali do lugar aonde nós frequentamos, seja uma roda, seja os amigos, né, que nós já estamos acostumados, mas eles cresceram comigo, coisa e tal, eles são meus colegas desde o primeiro ano, né, ou até mesmo na nossa família, ou nos nossos vizinhos, entendeu? E ele fala mais, sai da tua parentela, sai da casa do teu pai e vai para onde eu te mostrarei. E eu vejo, né, que isto são 3 coisas que Deus nos pede, se nós queremos a vontade de Deus, né? Se queremos a vontade de Deus. Deus, quando ele faz uma promessa a alguém, Deus, ele é interessante que Deus, ele estabelece o objetivo, né? Ele, eu vou te levar a tal lugar. Mas ele não revela, né, o processo. Ele não diz para onde vai levar. Mas olha, ele diz, eu vou fazer isso contigo, né? E cabe agora a nós buscarmos esse progresso, né? Esse aprofundamento dos planos de Deus. Então é importante nós entendermos isto, né? Que assim, se Abraão não tivesse uma mentalidade, né? Mesmo, né? Que mas a graça não havia se manifesta ainda, né? Não havia, mas Deus deu uma mentalidade de fidelidade, de fé para Abraão, né? Por isso que ele é o pai da fé. Né? Ele fez tudo por fé, crendo num Deus que não via, mas sentia, mas tinha a certeza no Deus que ele servia. Né? Então nós temos que ter a certeza deste Deus. Né? Quando nós temos uma mente transformada, nós vemos os benefícios disso, irmão Anderson. Nós vemos Deus na nossa vida, sentimos Deus, as pessoas veem Deus em nós. Né? As pessoas veem Deus em nós, são alcançadas pelo louvor que nós cantamos, pela pregação, pelo testemunho, e o nome de Deus é glorificado. Né? E o nome de Deus é glorificado. Então nós vemos assim que é necessário, existe lugares que nós temos que entender quando nós entregamos a nossa vida a Deus, né? Porque o que acontece, às vezes nós vemos, né, assim, uma mentalidade religiosa, né? Sim. Religiosa, não, eu só sirvo a Deus quando eu sirvo a Deus quando eu estou lá na igreja, cantando o coral da juventude. Mas não. Mas Deus, ele sempre tem, né, algo maior para nós. Quando nós entregamos a nossa vida, entregamos por completo. O nosso dia a dia é de Deus. Né? Nós, mesmo crente, nós aprendemos que nós temos que viver uma vida debaixo da graça, porque mesmo nós crentes, nós podemos cair no pecado de impiedade, de viver uma vida, né, não colocar Deus nos projetos futuros, não colocar Deus, né, assim, nas nossas conversas diárias, não estar com Deus na nossa mente. Isto é um dos indícios, né, que prova que nós estamos vivendo uma vida de impiedade. Mas Deus quer transformar a sua mente nesta noite, né? Dar uma mentalidade renovada. Deus quer mudar a tua vida. E eu tenho certeza que a partir desta mentalidade que você estiver, jovem, você pode alcançar a sua mãe, pode alcançar o seu pai, alcançará a sua família pelo poder da fé. Assim como, nós temos vários exemplos bíblicos, né, de pessoas que tiveram a mente de Cristo, que tiveram, né, o coração de Deus, assim, homens, né, que andaram na fé, que andaram pela fé, creram na promessa de Deus. Esses grandes homens não alcançaram só eles, nem a sua família, mas alcançaram outros, alcançaram reinos, alcançaram outras pessoas. Sim, através da sua mentalidade mudada por Deus, né? Ali os discípulos de Jesus, apóstolo Paulo ali, quantas almas alcançaram, né, irmã? Sim. Porque tiveram uma mente transformada por Deus, por Jesus Cristo, né? Ali. Porque se a gente parar para pensar, se eles não tivessem, que nem Pedro ali antes de Jesus se entregar, né? Ali Pedro corta a orelha de Malco ali, né? Sim. Porque não tinha uma mente renovada, uma mente transformada. Porque se ele tivesse uma mente transformada ali desde daquele momento, a gente vê que ele não iria fazer aquilo ali. Ele teria com um sentimento que aquilo ali é errado, né?
Mas, que nem a gente vê, é um processo, né? É um processo para a nossa mente ser transformada. Há um processo. Pedro estava no processo ali, né? Pedro estava passando por um processo de transformação ali, ele estava acompanhando, caminhando juntamente com Jesus, e ali a sua mente estava sendo mudada, transformada. Mesma coisa nós, agora no caminho de Jesus Cristo, no caminho de Deus, de acordo com a palavra de Deus, cada dia que passa, nossa mente vai sendo transformada, né? Sim. Porque mesmo a gente estando na igreja, a gente pode, vai acontecer casos que a gente vai pecar, né? Não adianta a gente dizer assim que eu não peco, que é mentira, né? Que é mentira. Mas no momento que começa o agir, a transformação de Deus na nossa mente, aí a gente vai aprendendo as coisas certas que a gente deve fazer, de acordo com a graça de Deus, a palavra de Deus, né? Então, coisa boa quando nós temos, né, esta mente de Cristo, né? Paulo fala, né, para nós termos a mentalidade de Cristo, pensar como Cristo pensa, né? Pensou e pensa. Nós temos que enxergar o mundo como Cristo enxerga, né? Porque senão, porque muitas pessoas não têm essa dificuldade de enxergar a Deus como Deus, enxergar a Cristo como seu filho, ou até mesmo enxergar este mundo como algo hostil. Por quê? Porque eles não têm esta revelação, irmão, sabe? Os jovens não têm revelação, mas nós temos que buscar, é um processo, né? É um processo que nós temos que buscar, é um processo, né? É um objetivo que nós temos que buscar. Mas os benefícios de viver na graça é muito grande, irmão, isso é muito grande. É muito grande os benefícios de viver na graça de Deus, ver Deus agindo nas coisas, né? Nos negócios, na tua vida espiritual. É muito importante nós termos isso. Vai contribuir para o teu crescimento espiritual, e com o teu crescimento espiritual outras pessoas olharão para ti, né? Esperarão outros jovens e vai ser benção. Exatamente. Vamos ver que a gente vai ser diferente, né? A gente vai ser diferente do que eles estão acostumados a ver, né? Ver jovens assim, com atitudes mundanas, essas coisas assim. A gente vai ver que quando a gente é transformado pela graça, essas pessoas vão nos olhar diferente. Esse jovem é de Deus, é um rapaz dedicado às coisas de Deus. E através disso, elas vão mudar a sua maneira de pensar. Sim. Né? Esse jovem é de Deus, eu vou começar a fazer a mesma coisa, vou começar a me esforçar porque eu quero ser também um jovem de Deus, né? Aleluia. Através da nossa mente sendo transformada, as pessoas vão nos ver e elas também vão querer a transformação das suas mentes, né? Vão querer também ser transformadas, porque é uma visão, querendo ou não, é uma visão diferente, é algo inexplicável, né? O agir de Deus nas nossas vidas, né? O jeito que Deus nos transforma, o jeito que Deus nos muda, né? Porque o jeito que a graça de Deus nos muda, porque se a gente parar para pensar, muitas vezes no mundo a gente pensava assim, desde quando eu vou estar na igreja, desde quando eu vou estar fazendo isso, buscando a Deus, né? Sim. É algo assim que a graça de Deus, assim, o Espírito Santo de Deus muda a nossa mente, nossa forma de pensar. Aquilo que a gente achava pra nós assim que a gente nunca ia fazer, nunca ia estar na presença de Deus, Deus nos muda, né? E daí isso acaba passando para nossos amigos, né, familiares, assim, ele mudou, então eu posso mudar também, né? Deus transformou a vida dele, transformou a mente dele, restaurou a mente dele, renovou. Ele pode fazer isso na minha também. O nosso testemunho servirá de incentivo, exatamente, né? Incentivo para os demais. Então eu tenho certeza, assim, que quando nós somos transformados, né, nós impactamos muitas pessoas, né? Mesmo, quem sabe, nós não enxergamos, né? Mas nós somos transformados pelo poder de Deus. Mas já está terminando esta programação, meus irmãos, e com isto nós queremos orar, né, irmão Anderson? Vamos orar por todos os pedidos de oração e orar também para que Deus venha nos dar, né, que nós venhamos a ser transformados pela graça, que Deus venha nos dar uma mente transformada pela sua palavra. Amém? Vamos orar, irmão Anderson, e após estaremos nos despedindo. Amém? Amém.
Glória a Deus. Senhor, meu Senhor Deus e Jesus, amado ó Pai, Pai, estamos, Senhor, nós na te presença, pedimos Jesus, neste momento, queremos Senhor, te diante da tua agradecer presença. por todas as Senhor, coisas. graças te damos, Ó Senhor, a Deus, até por aqui tudo o que Senhor tem feito nos por nós, ajudado, meu Senhor Jesus sustentado. Cristo. Por Deus, essa somos live, Senhor, a gratos Deus, a por ti, este Senhor, momento por na qual o até Senhor nos aqui, concedeu Senhor, de ter estarmos nos dado aqui força. aprendendo Deus, um pouco te mais, meu apresentamos, Senhor, ó da Pai, tua palavra esses juntos, pedidos de meu Senhor oração. Jesus. Ó Deus, que Senhor, foi colocamos lançado, diante de ti, Senhor, ali Senhor, ó no Deus, esses chat. pedidos de Ó Deus, o oração, Senhor meu conhece Senhor. a necessidade de Deus, cada o Senhor irmã, conhece de o que cada cada um irmão. está Ó passando, Deus, qual o Senhor problema que cada um está observa, conhece enfrentando, o meu coração Senhor de Jesus cada um Cristo. dos teus Senhor, o filhos. Senhor sabe, meu Alcança, Senhor, ó Senhor, ó Deus, o Pai, com a tua sentimento em mão cada poderosa, a coração. tua mão Senhor, ó libertadora, Deus, transformadora, através da tua regeneradora. misericórdia, através da Ó tua meu Deus, graça, a tua Senhor mão Jesus. que liberta, que salva, Alcança, que Senhor cura, Jesus que Cristo, tira, essas Senhor, ó pessoas, Pai. ó Pai, esses Meu pedidos de Senhor, oração, ajuda, Jesus Senhor, ó Cristo. Pai. Senhor, Faça alcança segundo cada a tua um, Senhor, vontade, ó Pai segundo o amado, teu que venha querer. ser feita Em a o tua nome de vontade, Jesus meu pedimos Senhor. também Em nome que o de Senhor Jesus venha Cristo, nos dar Pai uma amado, mentalidade nos dê, meu Senhor, ó transformada, Deus, uma que mente sejamos transformada, transformados uma mente pela tua renovada, meu graça, Senhor, que sejamos através da tua transformados, graça, Pai, Senhor, pela ó Deus. revelação da Senhor, palavra. muda a nossa forma Dai-nos, de Senhor, uma pensar, meu mentalidade. Senhor. Deus, Em muda nome o nosso de Jesus estilo de Cristo, vida, Pai, o nosso nos dê, modus meu Senhor, ó vivendi. Deus, Nos pensamento, muda, Senhor, meu nos Senhor, muda. voltado Precisamos, para a ó tua Pai, palavra, para que o Senhor. teu nome Em seja nome de Jesus glorificado Cristo, e Pai, tendo para a certeza, glória do Pai, teu que santo alcançaremos, nome, Pai, a Jesus tua Cristo. palavra, Nós alcançaremos cremos, meu Senhor, a no revelação agir do do teu Espírito evangelho, Santo, em na o tua nome graça, em nome de Jesus nós te Cristo. agradecemos, Amém em nome de e amém. Então fique todos na paz do Senhor Jesus. Até a próxima. Deus abençoe. Deus na frente. Preparados com armas espirituais, vamos vencer com nosso Deus na frente.